Bom dia a todos e todas, especialmente ao professor Rodrigo Guimarães Prudente Marques Cotrim, que orientou esse trabalho. O objetivo desse vídeo é fazer uma síntese do meu trabalho de pesquisa na disciplina Linguagem, Tecnologia e Produção Textual, para cumprir os requisitos de aprovação dessa disciplina no primeiro semestre do ano de 2020, no curso de Tecnologia de Gastronomia na Universidade Estadual de Goiás, campus de Pirenópolis. O tema do nosso trabalho é Gastronomia e Saúde, um roteiro reflexivo. Basicamente, o meu objetivo com esse trabalho é discutir, explorar o diálogo entre o campo da gastronomia e o campo da saúde. O que é que esses dois temas têm em comum e o que é que a gastronomia, enfim, pode contribuir para uma alimentação saudável. Eu gostaria de começar a minha fala com uma frase célebre de um dos primeiros gastrônomos que inaugurou a literatura gastronômica. É o gastrônomo francês, Jean Brillat-Savarin, que nos brinda com a seguinte frase: dize-me o que comes e eu te direi quem és. O nosso trabalho basicamente percorre desde uma explicação da motivação que o levou a ser feito, o referencial teórico, alguns destaques do texto base que eu escolhi, o diálogo entre esses vários autores, que eu chamei de diálogos contextuais, algumas inquietações pessoais e, finalmente, eu encerro com algumas considerações finais. A principal motivação é que, desde sempre, eu fui interessado nesse vínculo da alimentação com a saúde e sempre venho buscando pessoalmente ter uma alimentação saudável. O fato é que eu quero, além disso, entender como acadêmico de gastronomia, como que, além de uma nutrição saudável, eu posso usar os recursos da gastronomia para prover essa alimentação saudável e as suas relações com a saúde. Bom, em termos de referencial teórico, o referencial que eu estou usando é um livro que já se tornou um clássico aqui no Brasil, do médico Dr. Alberto Peribanes Gonçalves. O nome do livro se chama Lugar de Médico é na Cozinha. Curioso esse texto, né? Porque coloca para o médico um desafio que poucas faculdades de medicina costumam valorizar, que é a compreensão do papel da nutrição dentro da provisão de uma saúde para os seus pacientes, né? Os médicos não costumam, basicamente, se preocupar e entender essa questão, a vinculação entre alimentação e saúde. E uma das coisas que o Peribanes Gonçalves nos traz é a seguinte questão: estamos todos nós doentes? Por que nós estamos adoecendo? E aí ele traz toda uma relação mostrando o crescimento das doenças degenerativas e das doenças decorrentes de uma alimentação pouco saudável, dos alimentos industrializados que nós temos hoje em dia e do nosso hábito de nos alimentar tão rapidamente, o famoso fast food. Então ele comenta que nunca houve tantos recursos terapêuticos como hoje em dia e, no entanto, é indiscutível o avanço das doenças degenerativas e outras como o câncer, a hipertensão, a obesidade, doenças cardiovasculares, enfim. É toda uma série de enfermidades decorrentes, inclusive, dos maus hábitos alimentares. E, por fim, ele diz que nós estamos vivendo uma era em que é necessário se rever essa questão da indústria farmacêutica em prol de que não haja um fomento ainda maior das doenças. E o que ele propõe é que na base da busca da saúde esteja um desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Essa é a tese dele, e que com uma alimentação viva e saudável nós conseguiríamos reverter todo o quadro de doenças degenerativas e decorrentes da má alimentação que nós temos hoje em dia. E aí eu desenvolvo o meu trabalho fazendo um diálogo desse texto com
outros artigos importantes e também livros que debatem sobre esse mesmo tema, como é o caso do livro do Deepak Chopra, aquele médico indiano radicado nos Estados Unidos. Hoje em dia é um dos principais mentores da chamada medicina quântica, onde ele defende um tipo de alimentação que nos traga satisfação para o corpo, para o coração, para a mente, para o espírito. Essa é a defesa dele e é a tese dele, e ele propõe uma dieta que seja compatível com a busca desse estado de satisfação. Uma outra colocação interessante já vem da moderna abordagem da gastronomia trazida pelo movimento Slow Food, através do Carlo Petrini. O Carlo Petrini tem um livro chamado Slow Food, Princípios de uma Nova Gastronomia. E o que é que o Carlo Petrini define e propõe? Ele entende que a gastronomia faz parte de todo um processo, de uma cadeia produtiva, desde o plantio dos alimentos até o seu processamento, distribuição, comercialização, manipulação e consumo. Nós somos consumidores e estamos no ponto final dessa cadeia. E o que ele mostra? Ele mostra que nós podemos, com as nossas escolhas, definirmos opções de toda essa cadeia produtiva. E nossas opções são capazes, dessa maneira, de transformar o mundo. Ele propõe, então, que opções por alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, alimentos produzidos regionalmente, com uma distribuição local que estimule a economia regional e, sobretudo, saudáveis, possam se sobrepor à indústria alimentícia do fast food e dos alimentos processados. E o modo de comer, um modo de comer com prazer, com tempo, com a possibilidade de desfrutar e degustar os alimentos. Então isso está dentro da nossa capacidade de escolher, e isso pode transformar de uma certa maneira o mundo. Uma outra intervenção que eu acho interessante a gente trazer aqui vem de um texto de uma colega minha, cujo texto foi um trabalho de conclusão de curso, chamado Alimentação, Corpo e Mente. Esse trabalho foi orientado pelo professor Rodrigo Cotrim, o mesmo que me orienta, e nesse trabalho a colega Gabriela Gomes de Sá, Gabriela de Sá Gomes, ela nos traz uma série de inter-relações entre os alimentos e as doenças modernas. Eu não vou entrar agora em mais detalhes, porque o nosso tempo é curto. Eu vou direto para algumas inquietações que me trazem aqui para refletir sobre esse tema que eu venho discutindo, que é basicamente gastronomia e saúde. A primeira grande inquietação que eu quero trazer para todos nós é pensarmos se é possível conciliar uma alimentação que apresente simultaneamente, concomitantemente, os seguintes atributos: que ela seja saudável e nutritiva, que seja ecologicamente sustentável, que seja bem apresentada, que seja bonita, bem apresentada, como os gastrônomos gostam, que tenha um preço justo e que, ao mesmo tempo, obviamente, seja saborosa e deliciosa para o paladar. Então, a minha pergunta é possível pensar num tipo de gastronomia que favoreça esse tipo de alimento? Essa é a minha questão principal. E a segunda questão, que eu também trago para reflexão, é a seguinte: para além da alimentação do corpo, é possível a gente conceber uma gastronomia que também nos nutra simultaneamente o corpo, a mente e a alma? Deixo com vocês essas duas reflexões. E gostaria então de concluir, não é bem uma conclusão, mas são algumas considerações finais que resultaram de todo esse trabalho de pesquisa que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Primeira delas, eu percebi que ao longo, isso é incontestável, ao longo de todo o processo de evolução da humanidade, alimentos e saúde sempre caminharam juntos. E que uma boa alimentação contribui para a preservação da saúde, para a preservação da saúde e para a cura, eventualmente, das enfermidades. Primeiro ponto.
A segunda constatação é que a nossa civilização moderna, sobretudo a ocidental, parece se deparar com alguns paradoxos aparentemente injustificáveis. Nós temos uma produção de alimentos abundante e, no entanto, muita gente passa fome ainda, as perdas são grandes e o comprometimento dos ecossistemas devido às monoculturas e à pecuária é um comprometimento incontestável. Os alimentos, segundo o paradoxo, eles são distribuídos e consumidos de forma assimétrica e desigual. Tá? Há muito desperdício nesse processo todo. Em alguns países, terceiro paradoxo, come-se muito e, no entanto, há muita obesidade, né? E isso é devido ao acúmulo de gorduras, ao consumo excessivo de gorduras, de açúcares, de carboidratos. Enfim, esse é um processo que está se mostrando muito crítico. E, finalmente, a medicina moderna, hoje em dia, provê medicamentos para muitas e muitas enfermidades. No entanto, nunca se adoeceu tanto como se adoece hoje. Muito bem. Minha terceira consideração aqui é que a busca de uma consciência alimentar, associado com práticas e escolhas e hábitos saudáveis, pode realmente contribuir significativamente para a preservação da saúde e do bem-estar. E está na nossa mão fazer essas escolhas. Nós temos o poder do consumidor, o poder da escolha. E esse é um ato político que nos é inequívoco. E nós podemos exercer esse poder para mudar a situação atual. E, finalmente, eu gostaria de reivindicar para a gastronomia um campo de atuação onde ela possa efetivamente contribuir para a conscientização de uma cadeia produtiva que sai desde os produtores, os manipuladores, nós consumidores e comensais, sobretudo, e que possa prover soluções gastronômicas que sejam nutritivas, saborosas e sustentáveis. Com isso eu encerro a minha fala, trazendo aqui apenas algumas colocações que eu acho que valem a pena ser lembradas, já conhecidas, mas do grande sábio grego Hipócrates, que foi também o primeiro médico e é tido como o pai da medicina. Diz ele que nós somos aquilo que comemos e que seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Muito obrigado a todos pela atenção.